E o clima global hoje, claro, é de aversão ao risco. No mercado de câmbio, o dólar volta a operar acima de R$ 5,30 pela primeira vez desde janeiro. Nós vamos então entender melhor esse movimento da moeda americana com o Otávio Oliveira, gerente de tesouraria do Daicoval, que já está aqui na nossa tela. Otávio, boa tarde, obrigado pelo seu tempo. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos. E realmente, hoje a gente vê os principais efeitos iniciais, na verdade, desse conflito entre Irã, Israel e os Estados Unidos. Naturalmente, ativos como o próprio real, que são ativos, querendo ou não, que embasam, né, e tomam mais risco do investidor, acabam sendo ativos onde o investidor foge desse risco, uma vez que você tem algum tipo de movimentação mais forte dentro do mercado. Naturalmente, moedas dos emergentes acabam sofrendo bastante com esse movimento, e o real é uma delas. Então, a gente tem essa desvalorização do real ante ao dólar e fuga para investimentos ativos, como o próprio Bitcoin. A gente está vendo agora que subiu, mas você tem ativos um pouco mais normais, digamos assim, como outras moedas, enfim, o ien japonês ou o franco suíço, dentre outras moedas que acabam sendo o objetivo dos investidores para se proteger justamente desse risco causado pelo conflito inicial. Muito bem, Otávio, você traz um gancho bastante importante que é a fuga de investimentos de risco. Nós estamos vendo, por exemplo, a Nasdaq caindo porque os investidores tiram dinheiro de Nvidia, tira da Microsoft, bota no dólar, bota no ouro. Otávio, e aí eu ia te dizer aqui nessa conversa que o ouro parece que vem disputando esse lugar de Porto Seguro com o ouro, que justamente bateu recorde nessa semana e o preço da onça Troy. Queria a sua visão, se a política de Trump também coloca em dúvida a efetividade do dólar como um hedge, como uma moeda de segurança, ou se o dólar está levemente perdendo esse espaço ou não. Otávio, como que você enxerga essa dualidade entre dólar e ouro, que vem sendo os dois principais hedges aí nesse conflito? Perfeito. Na verdade, esse movimento ele se inicia desde o dia 1 com o Trump na Casa Branca, né? O ativo dólar como moeda, ele sempre foi um ativo onde o investidor não só buscava segurança, como também um ativo que possibilitava o investidor negociar qualquer outro ativo do mundo. Então, no caso do dólar, dado a política Trump, principalmente a política tarifária que a gente vem experimentando ao longo desse 1 ano e pouco de governo Trump, causou uma desvalorização a nível global do dólar, justamente porque esse tipo de política mina um pouco a confiança dos Estados Unidos e, obviamente, do dólar em contrapartida, fazendo com que o investidor busque essa segurança em outros ativos. E aí isso vem agora de mão dada justamente com a questão do ouro, que é um ativo que vem se valorizando bastante. Tá? Mas, historicamente, o ouro é um ativo onde o investidor procura para sair do risco, e agora você teve essa atenuação justamente por causa da política tarifária do governo Trump. Muito bem, Otávio, o dólar agora custa R$ 5,28, mas já chegou a bater aqui R$ 5,35 hoje. Não chegou perto ainda do que a gente viu no ano passado, com R$ 5,63, mas parece que a gente caminha em direção a isso. Eu queria entender, esse movimento é só uma reação instintiva do mercado frente ao cenário geopolítico, frente ao que acontece no Oriente Médio ou não? O mercado está realmente recalibrando aqui um patamar da moeda para o restante do ano, Otávio, até considerando as projeções do Boletim Focus, que estão colocando o dólar a 5,50, 5,45 há várias segundas-feiras já seguidas. Perfeito. O Boletim Focus ele tem um ciclo de vida um pouco mais curto e ele reage mais rapidamente às variações do mercado, porque ele é atualizado semanalmente. Então você vai ter grandes movimentações, dependendo do que acontecer no cenário macroeconômico, ao longo de cada semana. Agora, fato de que o momento inicial é um momento realmente de cautela. Por isso mesmo que o investidor acaba buscando esse tipo de ativo mais seguro e as projeções vão sendo atualizadas. Naturalmente, conforme o conflito for se desenvolver e for se estender, que acho que é o ponto mais crucial de toda essa conversa, o mercado vai se readequar. Então, a gente pode ver o dólar continuar subindo, caso o conflito realmente não só se estenda, mas se expanda dentro do contexto Oriente Médio e toda a cadeia produtiva, principalmente petróleo, que é afetada, mas também em outras searas ali, que tangem outros tipos de investimento
e inclusive outros tipos de ativo. Enfim, a gente pode abrir isso para bonds de governos, a gente pode abrir isso para commodities, a gente pode abrir isso para uma dezena de outros mercados. Mas realmente um choque inicial vai provocar essa alta e o mercado aos pouquinhos vai se recalibrando conforme os fatos vão acontecendo. E, meu caro, vamos ser otimistas aqui, vamos considerar que a poeira dessa situação geopolítica entrucadíssima vai baixar, como foi no caso das últimas vezes. E aí, quais são, então, outros catalisadores importantes que podem fazer com que o dólar dispare? Quais são outros tipos de cisne negro que a gente pode citar aqui? Talvez cenário geopolítico, talvez cenário político aqui no Brasil de eleições, Kevin Warsh à frente da presidência do Federal Reserve. Você pode comentar um pouco sobre outros pontos além dos geopolíticos que a gente tem que podem impactar o dólar esse ano? Perfeito. Você comentou sobre a questão do Wash dentro do contexto Fed, né, que vai substituir o Powell já no próximo mês. Esse é um ponto importante, até porque existe um viés ou uma tentativa que seja pelo governo americano de cortar os juros, movimento que a gente está espelhando aqui no Brasil, com expectativa de corte ali no próximo Copom, inclusive. Mas voltando à questão do dólar, o Wash é realmente não uma incógnita, mas é uma indicação que ele não é só técnica, como também política dentro do governo Trump. Existe esse tipo de influência, né? Mas acho que o que diferencia esse conflito de outros que a gente já teve, inúmeros outros conflitos que a gente já teve no Oriente Médio nos últimos anos, é justamente a escala. Existe, obviamente, uma grande diferença entre você ter um tipo de conflito armado em locais como a faixa de Gaza, o Líbano, ou países ali em volta de Israel. Mas o Irã, o contexto é diferente justamente pela escala. O Irã é um país muito grande dentro do Oriente Médio e não só isso, é um país que tem uma capacidade de defesa e resposta muito maior do que esses outros países. E também você tem a questão do Estreito de Hormuz, que a gente não pode esquecer. 20% do petróleo global, dentre outras commodities, né? Enfim, todo esse centro nervoso ali de logística global passa por lá. Então, realmente é um conflito que, em escala, ele acaba afetando muito mais ativos como o dólar. Agora, a gente também pode partir, de novo, para as políticas tarifárias do Trump, que, apesar da guerra estar acontecendo, é algo que o mercado vai sempre ficar em cima, justamente porque elas acontecem do nada e os impactos, dependendo do ativo que for tarifado pelo governo americano, pode minar ainda mais a confiança do dólar e do próprio governo americano com relação ao investidor. E eu, Otávio, confesso que eu tinha mais 25 perguntas para te fazer, mas o tempo é curto, vou encerrar aqui o nosso papo. Conversamos com Otávio Oliveira, que é gerente de tesouraria da Daicoval. Sempre muito bem-vindo da nossa programação, meu caro. Até uma próxima. Agradeço a todos. Uma boa tarde. Boa tarde.